Uma semana depois do enterro, o vigia noturno me acordou às 3 da manhã. Dona, me desculpe, mas é grave. Acho que o seu filho... A voz dele tremia. Venha rápido, não posso dizer isso por telefone. Quando cheguei ao depósito dos fundos, o frio me subiu pela espinha, porque o que encontrei lá... O telefone tocou no meio da escuridão. 3 da madrugada. Aquele horário em que nada de bom pode acontecer. Eu ainda dormia do lado esquerdo da cama. O direito continuava vazio. 7 dias fazia aquele espaço sem o corpo quente de Alberto. 7 dias desde que o enterramos no cemitério da Consolação, debaixo daquele ipê amarelo que ele tanto gostava. A voz de Estevão soava diferente. Ele era o vigia noturno do armazém de tecidos, o mesmo que Alberto havia contratado há 15 anos. Nunca o tinha ouvido assim, nervoso, quase assustado. Dona Clara, me desculpe por acordá-la a esta hora. O que foi, Estevão? Houve um assalto? É pior que isso, dona. Preciso que a senhora venha. Agora. Por favor, não posso dizer isso por telefone. O coração disparou. Vesti-me como pude. Um suéter sobre a camisola, os sapatos sem meias. As mãos tremiam enquanto eu procurava as chaves do carro. A casa estava em silêncio. Rodrigo e Vanessa dormiam no quarto de hóspedes, ou pelo menos era o que eu achava. O caminho até o armazém pareceu eterno. As ruas dos jardins estavam desertas, apenas alguns cachorros de rua e um bêbado apoiado num poste. O frio de novembro entrava nos meus ossos. Quando cheguei, Estevão me esperava na porta dos fundos. Seu rosto moreno estava pálido sob a luz amarelada do poste. Dona, o que vou lhe mostrar? A senhora tem que ver com seus próprios olhos. Ele me levou pelo corredor que conduzia ao depósito principal. Aquele lugar cheirava a minha vida inteira, a tecidos importados, ao cedro das prateleiras antigas, aos anos de esforço que Alberto e eu havíamos investido ali. 40 anos construindo aquele negócio do zero. Mas naquela madrugada, algo estava terrivelmente errado. As prateleiras estavam semi-vazias. Onde está a mercadoria? Sussurrei, sentindo o chão se mover sob meus pés. Estevão ligou o monitor do pequeno escritório. Mostrou-me os vídeos de segurança das últimas 2 semanas. E lá estava ele. Meu filho, Rodrigo. Entrando às 11 da noite com 3 homens que não reconheci. Carregando rolos completos de seda italiana, as rendas francesas que Alberto havia trazido pessoalmente de Lyon, os tecidos bordados à mão que valiam mais de 15.000 ARS o rolo. Ele tem feito isso há 14 dias, dona. 3 vezes por semana. Sempre quando a senhora está dormindo. A imagem era nítida. Meu filho coordenando, dirigindo, vendendo o legado de seu pai como se fosse lixo. Estevão pegou uma pasta. Notas fiscais falsas. Recibos adulterados. Contatos com revendedores da 25 de março. Já vendeu mercadoria por 80.000 ARS, dona Clara. E tem mais. Ele me mostrou documentos que encontrou na mesa de Rodrigo. Reuniões agendadas com 3 imobiliárias diferentes. Avaliações do prédio completo. Plantas marcadas com divisões para venda por lotes. Mas o pior estava na última página. Uma procuração. No meu nome. Com a minha assinatura. Uma assinatura que eu jamais havia feito. Ele tentou falsificar sua assinatura, dona, para ter o controle legal de tudo. As pernas deixaram de me sustentar. Sentei-me na cadeira velha onde Alberto costumava revisar inventários. Aquela que ele mesmo havia estofado com retalhos de veludo verde. Meu filho, meu único filho, o menino que carreguei 9 meses, a quem amamentei, por quem Alberto e eu trabalhamos 12 horas por dia para dar uma vida melhor que a nossa. Aquele mesmo filho estava desmantelando pedaço por pedaço tudo o que seu pai havia construído. E tinham-se passado apenas 7 dias desde o funeral. 7 dias desde que o vi chorar ao lado do caixão. 7 dias desde que jurou em frente ao túmulo de Alberto que cuidaria de mim. Tem mais uma coisa, dona. Estevão pegou seu celular. Mostrou-me capturas de tela de conversas de WhatsApp.
Não perguntei como ele as havia conseguido, apenas as colocou na minha frente. Eram mensagens entre Rodrigo e Vanessa. Quase lá, amor. Em mais 2 semanas, liquidamos tudo. E sua mãe? Deixa comigo. Já tenho o psicólogo no esquema. A gente declara ela como senil e pronto. Com a tutela em nossas mãos, vendemos tudo e vamos para Fernando de Noronha como planejamos. E se ela perceber? Não vai perceber. Está velha e deprimida. Nem revisa os papéis que eu coloco na frente dela para assinar. Cada palavra era uma punhalada. Fechei os olhos. Respirei fundo. O cheiro de café fresquinho que Alberto preparava toda manhã naquele escritório ainda permanecia, como um fantasma. "O que a senhora quer que eu faça?" perguntou Estevão com a voz embargada. "Posso chamar a polícia agora mesmo." Olhei para ele. Aquele homem leal que havia cuidado do nosso negócio durante 3 turnos completos, quando estávamos começando, que havia chorado genuinamente no funeral de Alberto, que estava me mostrando essa traição, mesmo que lhe doesse. "Não, Estevão, ainda não." "Dona?" Fiquei de pé. Algo dentro de mim havia quebrado, sim, mas algo também havia se acendido. Uma faísca de raiva, de indignação, de uma força que eu não sabia que ainda tinha. "Preciso que você me faça uma cópia de todos esses vídeos, de todos os documentos, de cada mensagem." "A senhora vai confrontá-lo?" Sorri. Foi um sorriso amargo, mas um sorriso. "Vou fazer algo melhor. Vou deixar que ele continue acreditando que sou uma velha boba que não percebe nada." Porque enquanto eu dirigia de volta para casa, enquanto o sol começava a romper o horizonte com tons laranjas sobre os prédios da cidade, entendi algo que Alberto sempre me dizia. "Clarinha, quem se acha muito esperto acaba sendo o mais bobo." E meu filho estava prestes a aprender essa lição, da forma mais dura. Se esta história está tocando seu coração, inscreva-se no canal para continuar me acompanhando neste relato, porque o que vem por aí, ninguém esperava. Deixem-me levá-los uma semana atrás, ao dia em que meu mundo se partiu em 2. Alberto morreu numa terça-feira, às 6 da manhã, em nossa cama, segurando minha mão. Seu coração simplesmente se cansou de bater. 72 anos de vida, 45 ao meu lado. O velório foi na funerária do Araçá, aquela que tem os vitrais coloridos e cheira a flores brancas e tristeza contida. Vieram mais de 200 pessoas. Clientes antigos, fornecedores, vizinhos do bairro, trabalhadores do armazém. Todos, menos meu filho, chegaram com o coração na mão. Eu estava sentada na primeira fila com o vestido preto que Alberto me deu em nosso 40º aniversário. As mãos entrelaçadas no colo, os olhos secos porque eu já não tinha mais lágrimas. Rodrigo chegou atrasado, 2 horas atrasado, com Vanessa pendurada em seu braço como se fosse um tapete persa que precisava exibir. Ela usava um vestido preto justo, saltos vermelhos. Vermelhos, num funeral, e óculos escuros que não tirou em nenhum momento. O cabelo loiro platinado preso num coque perfeito. As unhas impecáveis. A maquiagem intacta. Não derramou uma única lágrima. Mas eu notei algo mais. Enquanto as pessoas se aproximavam para me dar os pêsames, enquanto Dona Rita me abraçava chorando, porque Alberto lhe tinha vendido tecidos fiado durante anos, quando ela não podia pagar, enquanto seu Tomás apertava meu ombro sem palavras porque éramos sócios há 20 anos. Vanessa caminhava pela sala, pegando o celular, tirando fotos. No início, pensei que ela estava documentando o funeral. Algo normal, supus. Os jovens fotografam tudo hoje em dia. Mas não fotografava as pessoas. Fotografava os quadros coloniais que pendiam nas paredes da nossa casa, porque o velório de corpo presente foi lá, como manda a tradição. O espelho antigo com moldura de mogno que Alberto herdou de sua avó. A louça de porcelana chinesa na vitrine. O relicário de prata com fotos dos meus pais. Zoom. Clique. Zoom. Clique. Como se estivesse fazendo um inventário.
Eu a vi se agachar ao lado da mesinha onde estavam as joias que eu havia tirado para ficar mais confortável. Meu rosário de ouro. Os brincos de pérolas. O anel de noivado que Alberto desenhou especialmente para mim. Seus dedos roçaram o anel. Vanessa, você precisa de algo? Perguntei da minha cadeira. Ela deu um pulo como um gato surpreso. Ai, sogrinha, não. Só estava admirando como é lindo. Alberto tinha muito bom gosto. Sogrinha. Essa palavra que ela usava como uma faca envolta em mel. Rodrigo nem sequer se aproximou de mim durante a primeira hora. Estava no canto, grudado no celular, digitando furiosamente. Quando finalmente veio, deu-me um abraço rápido, mecânico. Sinto muito, mãe. O trânsito estava horrível. Cheirava a cerveja. Às 11 da manhã, no funeral do pai, meu filho cheirava a cerveja. Você está bem, meu filho? Sussurrei. Sim, sim. É que é muito forte, sabe? Precisava de algo para me acalmar. Mentira. Alberto esteve doente por 6 meses. 6 meses de quimioterapias, de médicos, de noites no hospital. Rodrigo veio visitá-lo 3 vezes. 3 vezes em 6 meses. E cada visita durava menos de 20 minutos. Sempre tinha algo urgente para resolver. Durante o terço, quando o padre Gonçalo começou a rezar, notei que Rodrigo e Vanessa trocavam olhares. Ela lhe mostrava algo no celular. Ele assentia, sorriam, no funeral. Dona Rita, que estava sentada ao meu lado, também viu. Clara, minha filha, sussurrou no meu ouvido. Não quero me meter onde não sou chamada, mas esses dois, algo não me cheira bem. Eles só estão nervosos, Rita. É a forma deles de lidar com a dor. Como fui ingênua, como fui cega. Depois do enterro, quando voltamos para casa, Vanessa se ofereceu para me ajudar a organizar. Sogrinha, a senhora descanse, eu me encarrego de arrumar tudo. E assim o fez. Recolheu as flores, os pratos, as xícaras de café. Também pegou o porta-joias que estava sobre a minha penteadeira. Abriu. Revisou peça por peça. Tirou fotos de cada uma. Eu a vi pelo reflexo do espelho do corredor. Está procurando algo, Vanessa? Não, não, sogra. Só queria guardar tudo em um lugar seguro. Com tanta gente entrando e saindo, nunca se sabe. Fechou o porta-joias. Entregou-mo com um sorriso perfeito. Mas eu havia contado as peças naquela manhã. Faltava algo. Um broche pequeno, de ouro branco com 3 diamantes. Nada ostensivo, mas tinha um valor sentimental enorme. Alberto me deu quando Rodrigo nasceu. Não disse nada, ainda não. Naquela noite, quando todos se foram, quando a casa ficou em silêncio sepulcral, Rodrigo bateu à porta do meu quarto. Mãe, preciso falar com você. Entrou. Sentou-se na beira da cama. Não do lado de Alberto, mas no meu, invadindo o meu espaço. Olha, sei que é difícil, para mim também é. Mentiroso. Mas temos que ser práticos. Papai não está mais aqui. E você... Você não pode ficar sozinha nesta casa enorme. Não na sua idade, 67 anos. Essa era a minha idade. Não 90. Vanessa e eu estivemos conversando. Achamos que o melhor é que você venha morar conosco. Ou melhor ainda, nós nos mudamos para cá com você. Temporariamente, claro, para cuidar de você. Não preciso que cuidem de mim, Rodrigo. Mãe, por favor, não seja teimosa. Além disso, alguém tem que tomar conta do negócio agora que o papai não está. Aí estava. O negócio. Eu vou tomar conta do negócio, como sempre fiz. Rodrigo soltou uma risada curta, seca. Mãe, com todo o respeito, você não sabe nada de finanças modernas. O negócio precisa se renovar, se digitalizar. Eu estudei administração, lembra? Estudou 2 anos. Nunca se formou. Mas tinha um diploma da universidade particular mais cara da cidade. Isso sim, pago com o nosso suor. Me dê uns dias, meu filho. Deixe-me processar tudo isso. Claro, mãe. Claro. Levantou-se. Deu-me um beijo na testa. Frio. Calculado. Como beijar uma estátua. Antes de sair, virou-se. Ah, a propósito.
Papai deixou tudo em ordem para você, certo? O testamento, os papéis do negócio, as escrituras? Sim, Rodrigo, está tudo em ordem. Perfeito, porque preciso que você me dê acesso às contas bancárias, para ir revisando os gastos do funeral, essas coisas. Veremos isso depois. Sua mandíbula se retesou, só por um segundo, mas eu vi. Como quiser, mãe. Descanse. Fechou a porta. Fiquei ali, sentada naquela cama que cheirava a doença e despedida. Abracei o travesseiro de Alberto. Ainda guardava a forma de sua cabeça. E chorei. Chorei porque havia perdido o amor da minha vida. Mas, acima de tudo, chorei porque, no fundo, naquele lugar escuro que eu não queria aceitar, eu sabia que meu filho não tinha vindo se despedir do pai. Tinha vindo reivindicar sua herança. E eu, como uma boba, ainda queria acreditar que estava errada. Mas o pior ainda não havia acontecido. Preciso que entendam algo. Para compreender o que veio depois, precisam saber quem fomos, Alberto e eu. O que construímos. E por que doeu tanto ver tudo desmoronando. Conheci Alberto em 1976. Eu tinha 19 anos. Ele, 26. Foi no mercado municipal, um sábado de manhã. Eu acompanhava minha mãe para comprar tecidos para fazer um vestido para minha irmã mais nova. Alberto tinha uma banca minúscula, apenas 3 metros quadrados, cheia de retalhos e rolos empilhados até o teto. Não foi amor à primeira vista. Foi algo melhor. Foi reconhecimento. Ele me olhou nos olhos quando me atendeu. Não para o decote, não para as pernas, para os olhos. Perguntou o que eu procurava, realmente me ouviu, e me mostrou 5 opções diferentes explicando as vantagens de cada tecido. Este é mais fresco para o calor, este outro tem um caimento melhor, este aqui é mais resistente à lavagem. Ele sabia do que estava falando. Não como esses vendedores que te empurram qualquer coisa só para fechar a venda. Alberto amava os tecidos, conhecia cada fibra, cada trama, cada origem. Falava deles como se fossem seres vivos. Voltei no sábado seguinte, e no seguinte, e no seguinte. Até que um dia, depois de comprar meio metro de linho que eu nem precisava, ele se atreveu. A senhorita gostaria de tomar um café comigo quando eu fechar a banca? Casamos 8 meses depois. O casamento foi simples. Na igreja do bairro, com 20 convidados, bolo de fubá e guaraná. Não tínhamos dinheiro para mais. Mas tínhamos algo melhor. Tínhamos um sonho. Alberto queria deixar de ser vendedor ambulante. Queria uma loja própria. Queria importar tecidos de qualidade, não só vender o que chegava das fábricas nacionais. E eu queria construir algo com minhas próprias mãos. Os primeiros anos foram de guerra. Morávamos num quartinho na laje que alugávamos por $300 por mês. Dividíamos o banheiro com outras 3 famílias. Cozinhávamos num fogareiro. Tomávamos banho de água fria porque não dava para o aquecedor. Mas trabalhávamos. Deus, como trabalhávamos. Alberto saía às 5 da manhã para o mercado. Eu ficava cortando, medindo, empacotando pedidos até às 11 da noite. Nos fins de semana, íamos juntos bater de porta em ateliês, de costureiras, de pequenos estilistas. Economizamos cada centavo. Cada maldito centavo. Não íamos ao cinema. Não comprávamos refrigerante. Nossas roupas eram de segunda mão. O pão eu mesma fazia porque saía mais barato. Em 1979, depois de 3 anos, juntamos o suficiente para alugar uma lojinha no Brás. 18 metros quadrados, paredes descascadas, uma lâmpada pelada pendurada no teto. Mas era nosso. Colocamos o nome Tecidos Contreras. Alberto insistiu que levasse meu sobrenome também, não só o dele. Porque dizia que sem mim, sem minhas mãos, sem minha cabeça para os números, nada disso existiria. Somos uma equipe, Clarinha. Metade e metade. E assim foi sempre. Rodrigo nasceu em 1983. Um menino lindo, de olhos grandes e riso fácil. Nós o adorávamos. Era nosso príncipe, nosso motor para seguir em frente. Talvez esse tenha sido nosso erro. Dar a ele tudo o que não tivemos. Alberto não queria que Rodrigo crescesse com privações.
Então comprávamos os melhores sapatos, mesmo que continuássemos usando os velhos. Dávamos dinheiro para a escola, mesmo que tivéssemos que pular refeições. Que ele estude, Clarinha. Que não tenha que trabalhar como um burro de carga como nós. E ele estudou. Escola particular, universidade cara, cursos de inglês, computador próprio quando mal começavam a se popularizar. Mas nunca lhe ensinamos o valor do esforço. Nunca o fizemos trabalhar no negócio. Deixa ele se divertir, Clarinha. Já terá tempo de sofrer quando for adulto, como estávamos errados. Em 1995, já tínhamos 3 lojas, uma nos Jardins, outra no Itaim Bibi, outra em Moema. Importávamos tecidos da Itália, França, Japão. Tínhamos contratos com estilistas renomados, com casas de moda, com estúdios de cinema. Tecidos Contreras era um nome respeitado. Compramos a casa em 2001. Uma casa de 2 andares nos Jardins, com jardim e fonte. 3 quartos, escritório, terraço. Custou 1.200 mil reais. Pagamos em 5 anos, sem financiamento, sem dívidas. Tudo à vista. Com o suor de 40 horas semanais transformadas em 60, em 70. Rodrigo tinha 18 anos quando nos mudamos. Já estava na universidade. Estudava administração de empresas. Alberto estava tão orgulhoso. Ele vai modernizar o negócio, Clarinha. Vai levá-lo ao próximo nível. Mas Rodrigo nunca demonstrou interesse real. Vinha ao armazém uma vez por mês, por obrigação. Ficava 1 hora, checava o celular a cada 5 minutos e ia embora com qualquer desculpa. É que tenho prova, pai. É que combinei com uns amigos do projeto. É que estou com dor de cabeça. Alberto o justificava sempre. Deixa ele, Clarinha. É jovem, já vai amadurecer. Mas ele não amadureceu. Formou-se aos 24 anos. Não exerceu um dia sequer. Conseguiu um emprego numa agência de publicidade que faliu em 6 meses. Depois numa startup que nunca decolou. Depois numa academia como gerente, de onde foi demitido por chegar tarde. Sempre tinha desculpas. Sempre precisava de um pequeno empréstimo para sair do aperto. 1.500 reais aqui. 4.000 reais ali. 10. 000 para um investimento seguro, que nunca deu frutos. Alberto lhe dava o dinheiro, sempre. É nosso filho, Clarinha. Não podemos deixá-lo na rua. Eu comecei a impor limites, a dizer não, a exigir que ele trabalhasse no negócio se quisesse dinheiro. Rodrigo parou de falar comigo por meses. Chamava-me de interesseira. Dizia que eu queria controlá-lo, que não o deixava ser livre. Alberto ficava no meio, tentando mediar. Até que ele conheceu Vanessa. Isso foi há 5 anos. Ela trabalhava organizando eventos corporativos, ou assim dizia. Nunca vimos evidência real de seu trabalho, mas sempre usava roupas caras, bolsas de grife, unhas perfeitas. Rodrigo estava encantado. É a mulher da minha vida, mãe. Vou fazê-la feliz. Casaram-se 3 meses depois de se conhecerem. Um casamento ostensivo que não podiam pagar. Alberto e eu demos 30.000 reais. Vanessa fez as exigências. Um salão no Morumbi, jantar com lagosta, open bar premium, lua de mel em Fernando de Noronha. Eu tentei falar com Rodrigo. Meu filho, isso é muito dinheiro. Vocês não preferem algo mais íntimo e economizar para o futuro? Vanessa me ouviu. Ah, sogra, é que a senhora é de outra geração. Agora os casamentos são um investimento social. Networking, sabe? Networking, num casamento. Eu devia ter visto ali. Devia ter visto como ela me olhava. Como se eu fosse um obstáculo. Uma velha antiquada que não entendia o mundo moderno. Alberto, meu Alberto nobre e bom, queria acreditar no melhor de todos. Dê um tempo, Clarinha. Ela está nervosa com o casamento. Vai ver que ela se acalma. Mas ela não se acalmou. Piorou. E agora, sentada naquele depósito às 3 da manhã, vendo os vídeos do meu filho roubando o legado de seu pai, entendi algo terrível. Rodrigo nunca quis o negócio. Nunca quis honrar nossa memória. Só queria o dinheiro. E Vanessa?
Vanessa só queria Rodrigo pelo que podia tirar dele. 2 parasitas disfarçados de família. E o pior de tudo era que Alberto morreu sem saber a verdade. 2 dias depois do funeral, Rodrigo bateu à minha porta com 3 malas. Mãe, já falamos sobre isso. Vanessa e eu vamos ficar com você por um tempo. Não tínhamos falado nada. Ele havia imposto. Eu, na minha dor, no meu cansaço, naquela névoa espessa que te envolve quando você perde seu companheiro de vida, simplesmente não tive forças para brigar. É temporário, certo? Perguntei, vendo Vanessa entrar atrás dele com mais 2 malas e 4 caixas. Claro, mãe. Só até você se sentir melhor. Você não pode ficar sozinha nesta casa tão grande. A casa tinha 3 quartos. Eles pegaram o que havia sido de Rodrigo quando era criança, o que Alberto havia transformado em escritório depois que ele saiu. A escrivaninha de mogno, onde Alberto desenhava seus catálogos de tecidos. A cadeira giratória que ele tanto gostava. As estantes cheias de amostras de todo o mundo, tudo empurrado para um canto, coberto com um lençol, como se fosse lixo. Precisávamos de espaço para nossas coisas, sogrinha, disse Vanessa com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Espero que não se importe. Sim, eu me importava, mas não disse nada. Ainda não. A primeira mudança foi sutil. Vanessa reorganizou a cozinha. É que, sogra, desculpe dizer, mas a senhora tem tudo muito desorganizado. Olhe, os pratos ficam melhor aqui, as panelas ali. É mais funcional, vê? Aquela cozinha havia sido organizada por mim durante 20 anos. Eu sabia exatamente onde estava cada coisa. Podia cozinhar de olhos fechados. Agora não encontrava nem as colheres. Ah, sogrinha, está ficando esquecida. As colheres sempre estiveram nessa gaveta. Mentira, nunca estiveram ali. Mas ela dizia com tanta segurança que me fazia duvidar de mim mesma. Depois vieram as amigas. Vanessa as convidava às terças e quintas à tarde. 5, 6 mulheres barulhentas que tomavam conta da sala. Gritavam, riam, fumavam no jardim, mesmo depois de eu pedir que não o fizessem. É minha casa também enquanto eu morar aqui, sogra. Tenho direito de convidar minhas amigas. Essa palavra. Direito. Como se morar sob meu teto lhe desse direitos automáticos sobre meu espaço, minha paz, minha vida. Uma tarde, desci para pegar um copo d'água. Eram 4 horas. Ouvi-as falando na sala. E quando vocês vão dar o fora daqui? Perguntou uma delas, a de cabelo preto e tatuagem no ombro. Assim que der, respondeu Vanessa. Esta casa é bonita, mas é muito velha. Cheira a idoso, sabe? Precisa de uma reforma completa. Risadas. E a sogra, o que diz? A sogra está nas nuvens. Coitadinha, já está muito velha. Outro dia pedi para ela assinar uns papéis do mercado e ela nem leu, só assinou. Está ficando senil, eu acho. Mais risadas. Fiquei paralisada no corredor, com o copo vazio na mão. Papéis do mercado? Eu nunca assinei nada. Voltei para o meu quarto. Fechei a porta. Sentei-me na cama, respirando devagar, tentando controlar a raiva que subia pela minha garganta como bile. Naquela noite, Rodrigo entrou na cozinha enquanto eu preparava uma canja de galinha. A que Alberto gostava, com legumes picadinhos e um toque de coentro. Mãe, temos que falar do negócio. O que tem o negócio? Pois precisa de administração. Revisei os livros contábeis e estão desatualizados. Você faz tudo à mão. Precisamos digitalizar, modernizar. Pousei a colher sobre a mesa. Rodrigo, eu cuido desses livros há 30 anos. Nunca houve um erro. Mas, mãe, não é assim que se fazem as coisas agora. Precisamos de um sistema, uma plataforma digital, redes sociais. Eu posso cuidar disso. Você? Quando você trabalhou no negócio? Seu rosto se endureceu. Eu estudei administração, mãe. Sei do que estou falando. Você estudou. Não se formou. Isso é golpe baixo. É a verdade. Ele se levantou da cadeira bruscamente. A madeira arranhou o piso com um som horrível. Sabe de uma coisa, mãe?
Você sempre foi assim. Nunca confia em mim. Nunca acha que posso fazer nada direito. Papai tinha razão quando dizia que você era muito controladora. Essa mentira. Alberto nunca disse isso. Jamais. Seu pai e eu éramos sócios iguais, Rodrigo. Ele respeitava meu trabalho. Claro, claro. O que você disser. Saiu da cozinha batendo a porta. A canja queimou. Nem sequer provei. No dia seguinte, encontrei Vanessa no meu quarto. Estava em frente à minha penteadeira, com o porta-joias de madeira que Alberto me deu em nosso 30º aniversário aberto. O que você está fazendo? Ela se assustou. Fechou o porta-joias rapidamente. Ai, sogrinha, que susto! É que eu estava passando e vi a porta aberta. Estava admirando suas joias. São lindas, antiguinhas, mas lindas. A porta não estava aberta. Eu a havia fechado com chave. Como você entrou? Hã? Ah, a porta estava aberta, eu disse. Mentindo. Descaradamente. Vanessa, este é meu quarto privado. Preciso que respeite meu espaço. Ela soltou uma risadinha, como se eu tivesse dito algo engraçado. Ah, sogra, não fique paranoica. Só estava olhando. Não vou roubar nada. Passou ao meu lado roçando no meu ombro, forte demais, intencionalmente. Deveria trancar a porta se é tão desconfiada, disse antes de sair. Revisei o porta-joias. Faltavam os brincos de esmeraldas que Alberto me deu quando Rodrigo nasceu. Valiam 8.000 reais. Desci para confrontá-la. Estava na sala, pintando as unhas de vermelho sangue. Vanessa, meus brincos de esmeraldas. Você os viu? Que brincos? Os que estavam no meu porta-joias. Ah, sogra, eu não sei do que está falando. Eu não toquei em nada. Você estava mexendo no porta-joias há 10 minutos. Só estava olhando, já disse. Além disso, tem certeza de que os tinha aí? Talvez tenha guardado em outro lugar e já não se lembra. Rodrigo apareceu da cozinha. O que está acontecendo? Sua mãe está dizendo que sumiram uns brincos. Está me acusando de tê-los roubado. Eu não disse isso, esclareci, sentindo a voz tremer. Mas insinuou, disse Vanessa, fazendo-se de ofendida. Rodrigo, diga à sua mãe que eu não sou nenhuma ladra. Rodrigo olhou para mim. Para mim, sua mãe, como se eu fosse a problemática. Mãe, você está paranoica. Vanessa não roubaria nada de você. Provavelmente você guardou os brincos em outro lugar e não se lembra. Rodrigo, eu sei perfeitamente onde... Já chega, mãe! Ele explodiu. Chega! Desde que o papai morreu você está insuportável. Tudo te incomoda. Tudo você acha ruim. Estamos aqui para te ajudar e você só torna nossa vida impossível. Senti como se tivesse levado um tapa. Eu não pedi que viessem. Claro que pediu. Você está sozinha, está vulnerável, está triste, precisa de companhia. O que eu preciso é de paz. Vanessa soltou uma risada seca. Paz? Sogra, a senhora não sabe nem o que precisa. Por isso estamos aqui. Para cuidar de você. Para cuidar de mim. Como se eu fosse uma inválida. Como se fosse uma velha senil incapaz de se virar sozinha. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo as risadas que vinham do quarto ao lado. Rodrigo e Vanessa comemorando algo. Bebendo. Música baixa. Levantei-me às 2 da manhã. Fui à cozinha pegar água. Encontrei o cesto de lixo aberto. E ali, entre cascas de laranja e sacos de pão, estava o álbum de fotos da família. O que Alberto e eu havíamos montado durante 40 anos. Nosso casamento. O nascimento de Rodrigo. Seus primeiros passos. Natais, aniversários, viagens, toda a nossa vida juntos, no lixo. Peguei o álbum. As mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Algumas fotos estavam amassadas, outras rasgadas. Na primeira página, com a letra de Vanessa, havia um post-it. Isso não serve mais. Ocupa muito espaço. Abracei o álbum contra o peito, e ali, na escuridão da minha própria cozinha,
na casa que Alberto e eu compramos com o suor de décadas. Chorei em silêncio, para que não me ouvissem, para que não me chamassem de dramática, para que não me dissessem, mais uma vez, que eu estava exagerando. Mas algo dentro de mim, naquela noite, parou de doer e começou a arder. Agora vocês entendem por que aquela ligação de Estevão às 3 da manhã não me surpreendeu tanto quanto deveria. Eu já sabia que algo estava errado. Só não sabia quão profunda era a traição. Parada naquele depósito, vendo as prateleiras vazias, os vídeos de segurança, os documentos falsificados, tudo fez sentido. As saídas noturnas de Rodrigo para a academia. As ligações sussurradas que ele desligava quando eu entrava no quarto. A insistência de Vanessa para que eu assinasse papéis sem importância. Tudo era parte do plano. Dona, tem mais, disse Estevão, tirando-me dos meus pensamentos. Ele me mostrou uma pasta parda escondida atrás do arquivo. Dentro havia notas fiscais. Muitas notas. Vendas realizadas nas últimas 2 semanas. 12 rolos de seda italiana a 1.200 reais cada. Vendidos a R$ 500. Prejuízo, 8.400 reais. 25 metros de renda francesa vintage a 2.000 reais o metro. Vendidos a 800 reais. Prejuízo, 30.000 reais. 8 rolos de linho egípcio bordado à mão. Peças únicas que Alberto trouxe pessoalmente do Cairo há 10 anos. Vendidos por 5.000 reais quando valiam 30.000 reais. A lista continuava, e continuava, e continuava. Quanto no total? Perguntei, embora não quisesse saber a resposta. Estevão checou suas anotações. 80.000 reais em mercadoria vendida abaixo do custo. E isso é só o que consegui documentar. Pode ser mais. O escritório girou. Agarrei-me à mesa de Alberto para não cair. Aquela mesa onde ele passava horas calculando preços justos, margens corretas, onde acariciava os tecidos como se fossem tesouros. Porque eram. Cada peça naquele armazém tinha uma história, uma viagem, um fornecedor de confiança, anos de relações construídas, e Rodrigo estava doando tudo como se fosse lixo de feira. Aqui está o pior, dona. Estevão abriu 3 documentos sobre a mesa. Avaliações de imobiliárias. O prédio completo, depósito, escritórios, a loja do térreo, avaliado em 3.000 reais. As 3 avaliações eram da semana passada. Uma tinha uma nota manuscrita de Rodrigo. Urge venda rápida, aceito 2.500 reais se for à vista. Ele estava disposto a queimar o prédio por mais de R$500 mil abaixo do seu valor. Por que tanta pressa? Tem mais, dona. Me perdoe, mas eu revistei a mesa dele. Encontrei isto. Ele me entregou um envelope amassado, escondido na última gaveta. Dentro havia 3 cartões de crédito em nome de Vanessa Sanches Ruiz. As faturas anexadas mostravam dívidas de R$120.000. Compras em lojas de departamento, restaurantes caros, viagens, bolsas de grife, sapatos, spa, salão de beleza, uma vida de luxo paga com dinheiro que não tinham. Continuei revisando. Encontrei comprovantes de uma plataforma de apostas esportivas, em nome de Rodrigo Contreras. Perdas acumuladas, R$50.000. Em 6 meses. Meu filho era um viciado em jogo. Minha nora, uma gastadora compulsiva. E juntos haviam acumulado quase R$200.000 em dívidas. Por isso precisavam do dinheiro. Não era pura ambição. Era desespero. Dona... A voz de Estevão me tirou do choque. Também encontrei isto. Ele me mostrou seu celular. Capturas de tela de um grupo de WhatsApp chamado Projeto FN. FN. Fernando de Noronha. As mensagens eram entre Rodrigo e Vanessa. Li em silêncio, sentindo como cada palavra era um punhal. Rodrigo. Já vendi mais R$15.000 em tecidos. Estamos indo bem, Vanessa. E sua mãe continua sem suspeitar de nada? Rodrigo. De jeito nenhum. Está avoada desde que meu pai morreu. Nem checa o depósito. Vanessa. Perfeito. Já contatou o tabelião? Rodrigo. Sim.
Ele me cobra 8.000 reais para fazer os papéis falsos da procuração. Diz que em 2 semanas está pronto. Vanessa. Vale cada centavo. Assim que tivermos o controle legal, vendemos tudo e damos-o fora. Rodrigo. Tem certeza que quer Noronha? Eu prefiro Floripa. Vanessa. Tanto faz, amor. O importante é sair desta cidade horrível e da sua mãe dramática. Rodrigo. KKK. Eu sei, sempre foi assim. Controladora e amargurada. Vanessa. Você acha que ela vai dar problema quando dissermos que vamos colocá-la no asilo? Rodrigo. Deixa comigo. Já tenho o psicólogo no esquema. Ele vai avaliá-la, vai dizer que está senil e pronto. Tutela legal para nós. Vanessa. Você é um gênio, meu amor. Rodrigo. Eu sei. Meu pai sempre foi muito mole com ela. Por isso nunca crescemos como empresa. Vanessa. Não importa mais. Em 2 meses estamos na praia com 5 milhões de reais na conta. Rodrigo. E minha mãe num asilo bonito. Também não somos pessoas ruins. Vanessa. Claro que não, bebê. Só estamos sendo práticos. O celular escorregou das minhas mãos. Estevão o pegou antes que caísse no chão. Como você conseguiu isso? Sussurrei. O filho do meu compadre trabalha na academia onde o seu Rodrigo vai. Uma vez ele o viu deixar o celular desbloqueado no vestiário. Tirou fotos rápido. Me mandou porque sabia que algo estranho estava acontecendo. Respirei fundo. 1 vez, 2 vezes, 3. Eu não ia desmaiar. Eu não ia chorar. Não desta vez. Estevão, preciso que me faça um favor. O que a senhora precisar, dona? Copie tudo isso. Vídeos, documentos, mensagens, tudo. Em 3 pendrives diferentes. Sim, dona. E não diga a ninguém que me mostrou isso. A ninguém. Nem a sua esposa, nem aos seus filhos, nem ao seu compadre. Entendido? Entendido. Se Rodrigo lhe perguntar algo, você não sabe de nada. Não viu nada. Certo? Claríssimo, dona Clara. Sentei-me na cadeira de Alberto. Passei os dedos pelas marcas que suas mãos haviam deixado nos braços de madeira. 40 anos de uso. 40 anos de trabalho honesto. E agora seu filho cuspia sobre esse legado. Mas algo havia mudado dentro de mim. Desde que encontrei o álbum de família no lixo, algo havia quebrado. Não a dor. O medo. Eu não tinha mais medo. Eu tinha raiva. Fria. Calculada. Letal. Dona, a senhora vai denunciá-lo? Olhei para Estevão. Aquele homem leal que havia protegido nosso negócio por 15 anos, que chorou no funeral de Alberto porque gostava dele de verdade. Ainda não, respondi. Primeiro vou deixar que ele continue acreditando que sou uma velha boba. Dona, sorri. Foi um sorriso que eu mesma não reconheci. Rodrigo vai aprender algo que seu pai nunca pôde lhe ensinar. O quê? Que a mulher mais perigosa é aquela que você subestima. Saí do depósito quando o céu começava a se tingir de laranja, o sol nascente sobre os prédios da cidade. Alberto amava esse momento do dia. É o mundo te dando outra chance, Clarinha. Ele dizia. Outra chance. Sim, mas desta vez a chance não era para perdoar. Era para fazer justiça. E meu filho não tinha ideia do que estava por vir. 3 dias depois de descobrir a verdade, Vanessa organizou um jantar de família. Sogrinha, convidei alguns parentes. Nada formal, só uma reunião para levantar seu ânimo. Ela não me perguntou se eu queria. Ela me informou, como se informa a uma criança pequena que ela vai ao dentista. Quem você convidou? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ah, pois a tia Berta, os filhos dela, o seu Tomás e a esposa, os Ramírez do lado. Sabe, gente próxima. Gente próxima. Testemunhas, isso sim. Eu soube naquele momento. Isso não era um jantar, era uma emboscada. Passei aqueles 3 dias atuando. Fingindo que não sabia de nada. Deixando que Vanessa reorganizasse minha casa, que Rodrigo saísse para a academia às 10 da noite, que ambos falassem comigo como se eu fosse uma idosa desorientada. Sogra, já tomou suas vitaminas? Mãe, lembrou de desligar o fogão?
Sogrinha, melhor eu dirigir. A senhora já não enxerga bem à noite. Cada frase era uma gota de veneno, mas eu sorria, assentia, deixava que acreditassem que estavam ganhando. Enquanto isso, contatei minha sobrinha Bruna, a filha mais nova da minha irmã Berta, advogada, 38 anos, brilhante, com um escritório próprio especializado em direito de família e sucessões. Liguei para ela de um telefone público. Sim, eles ainda existem. Na esquina da farmácia, onde Rodrigo nunca me veria. Tia Clara, você está bem? Quase não atende o celular. Preciso te ver. A sós. É urgente. Nos encontramos numa cafeteria no centro, longe dos jardins. Mostrei a ela as cópias que Estevão havia me dado. Os vídeos. Os documentos. As mensagens de WhatsApp. Bruna empalideceu enquanto revisava tudo. Tia, isso é fraude, falsificação de documentos, apropriação indébita. Rodrigo pode ir para a cadeia. Eu sei. Quer que eu apresente uma queixa? Ainda não. Por quê? Fiquei olhando para minha xícara de café. Já estava frio. Porque primeiro quero que ele sinta o que eu senti. A humilhação, o desprezo, a traição. Bruna pegou minha mão sobre a mesa. Tia, eu te entendo, mas isso é delicado. Se esperarmos muito, ele pode vender mais coisas, pode falsificar mais documentos. Estevão está vigiando. Eles não vão tirar um alfinete a mais daquele depósito sem que saibamos. E a procuração falsa? Aí é que você entra. Preciso que contate o tabelião verdadeiro. O tabelião Medeiros, o que fez o testamento de Alberto. Que ele tenha tudo pronto caso Rodrigo tente apresentar documentos falsos. Bruna assentiu, tomando notas em seu celular. Algo mais? Sim. Investigue as dívidas da Vanessa. Preciso saber exatamente quanto ela deve e a quem. Isso eu consigo em 2 dias. Perfeito. E Bruna, preciso que você venha ao jantar de sexta-feira. O jantar de família? Sim, apenas esteja lá. Observe, não diga nada ainda. Tia, o que você está planejando? Sorri. Aquele sorriso novo que eu havia descoberto, o que dava medo. Justiça, minha filha. Apenas justiça. A sexta-feira chegou rápido demais. Vanessa decorou a casa como se fosse dela. Flores na mesa, velas aromáticas, música de fundo. Havia encomendado comida de um restaurante caro. Com o meu dinheiro, é claro. Os convidados chegaram às 7. Tia Berta, minha irmã mais velha, com seu marido Jacinto, Bruna e seu irmão Gui, seu Tomás e sua esposa Elisa, os sócios leais de Alberto, os Ramires, nossos vizinhos há 30 anos, 10 pessoas no total. Todos me abraçaram com genuína preocupação. Clara, como você tem estado? Estamos te achando mais magra. Está comendo bem? Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui. Amor real. De gente que me conhecia de verdade. Que irônico que meu próprio filho não sentisse nem uma fração desse carinho. O jantar começou normal. Era um pequeno churrasco, com arroz, farofa e vinagrete. Conversas sobre o clima, sobre o trânsito, sobre as festas de fim de ano que se aproximavam. Rodrigo estava especialmente amável, atento. Servia água, oferecia pão, perguntava se alguém precisava de algo. O filho perfeito. Vanessa, por sua vez, fazia o papel de nora devota, preocupada, carinhosa, sempre cuidando de mim. Sogrinha, quer mais carne? Deixa eu te servir. Cuidado com o prato quente, sogra. Não vá se queimar. Teatro barato. Mas todos compravam a encenação, até que chegou a sobremesa, pudim de leite condensado, o favorito de Alberto. Vanessa o serviu cerimoniosamente. E então, enquanto todos comiam, ela soltou a bomba. Bom, família, Rodrigo e eu convidamos vocês hoje porque precisamos falar de algo importante. Meu garfo congelou no meio do caminho. É sobre a mãe do Rodrigo, sobre a Clara. Todos se viraram para mim. Vejam, não é fácil dizer isso, mas temos notado mudanças preocupantes no comportamento dela.
Silêncio absoluto. Que tipo de mudanças? Perguntou tia Berta, franzindo a testa. Rodrigo assumiu o controle. Limpou a boca com o guardanapo, fez cara de sofrimento. Mamãe tem esquecido coisas, repetido histórias, confundido datas. Na terça passada, acrescentou Vanessa, ela perguntou 3 vezes se já tínhamos jantado, e estávamos jantando naquele momento. Mentira, nunca aconteceu. Além disso, continuou Rodrigo, encontramos o fogão aceso 2 vezes de madrugada. Ela diz que não se lembra de tê-lo ligado. Outra mentira. E bom. Vanessa baixou a voz, como se doesse dizer. Outro dia, a encontrei falando sozinha no jardim, tendo uma conversa completa com Alberto. Murmúrios ao redor da mesa. É normal falar com quem perdemos, disse Dona Elisa, defensiva. Sim, claro, assentiu Rodrigo, mas é que ela acreditava que ele estava respondendo. Acreditava que o ouvia. Mais mentiras, todas mentiras, mas tecidas com detalhes suficientes para soar incríveis. Também notamos que ela está mais irritada, acrescentou Vanessa. Fica brava por qualquer coisa. Nos acusa de mexer nas coisas dela, de roubá-la. Ela te acusou de roubá-la? Perguntou tia Berta, olhando para mim. Abri a boca para responder, mas Rodrigo me interrompeu. Mãe, ninguém está te julgando. É normal na sua idade. O cérebro se cansa. Na minha idade. 67 anos. Como se eu fosse uma ruína. Por isso, continuou Vanessa, estivemos pesquisando opções de cuidado profissional. Opções de cuidado? Repetiu seu Tomás, com voz dura. Residências especializadas, esclareceu Rodrigo. Lugares onde possam atendê-la 24 horas, com enfermeiras, médicos, terapeutas. Um asilo, eu disse finalmente. Minha voz soou clara, firme, lúcida demais para alguém supostamente senil. Não é um asilo, mãe, corrigiu Rodrigo, quase com impaciência. É uma residência de luxo, com jardins, atividades, gente da sua idade. Vocês querem me trancar. Não, queremos que você esteja segura. Querem se livrar de mim. Mãe, está vendo? Você fica paranoica. É exatamente disso que estamos falando. Vanessa pôs a mão sobre a de Rodrigo, num gesto de apoio conjugal perfeitamente ensaiado. Família, entendemos que é difícil de processar, mas nós moramos com ela. Vemos o que vocês não veem. E nos preocupamos. Muito. Na verdade, Rodrigo tirou uma pasta debaixo da cadeira. Já contatamos um especialista, o Dr. Meirelles, geriatra renomado. Ele passou a pasta para a tia Berta. Dentro havia um diagnóstico preliminar, deterioração cognitiva leve, recomendação, supervisão constante e possível institucionalização. Isso é uma avaliação comprada, disse Bruna de repente. Todos se viraram para ela. Perdão, o que você disse? Perguntou Rodrigo com a mandíbula tensa. Que esse médico jamais examinou minha tia. Ou examinou tia Clara. Fiquei em silêncio, deixando Bruna tecer a armadilha. Rodrigo, quando esse médico examinou sua mãe? Insistiu Bruna. Há uns dias. Veio aqui em casa. Que dia exatamente? Não me lembro da data exata, Bruna. Não fiz um registro em cartório. Que conveniente. Você está me chamando de mentiroso? Estou perguntando, como advogada, porque isto, ela apontou para o documento, tem todas as características de um diagnóstico fraudulento. Vanessa se levantou bruscamente. Olha, garota, não sei quem você pensa que é. Sou a sobrinha que sim se preocupa com minha tia sem querer roubá-la. Ninguém está roubando nada, gritou Rodrigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Seu Tomás se levantou lentamente da cadeira. Rodrigo, rapaz, eu conheço sua mãe há 20 anos. Trabalhei com seu pai desde que você mal andava. E vou te dizer uma coisa. Clara Contreras é a mulher mais lúcida que eu conheço. Mais lúcida que você e eu juntos. Seu Tomás, o senhor não mora com ela.
Eu trabalho com ela. Todos os dias, e há 3 dias revisamos juntos o inventário completo do depósito. Cada número, cada peça, cada nota fiscal, sem errar uma única vez. Rodrigo empalideceu. Isso não prova nada. Prova que ela não está senil, interveio tia Berta. Clara, minha filha, o que você diz de tudo isso? 10 pares de olhos cravados em mim. Era o meu momento. Eu podia explodir, revelar tudo, destruí-los ali mesmo na frente de todos. Mas não, ainda não. Estou cansada, disse simplesmente. Acho que vou me retirar para o meu quarto. Mãe, aproveitem a sobremesa. Com licença. Levantei-me da mesa com toda a dignidade que consegui reunir. Caminhei em direção às escadas. Ouvi murmúrios atrás de mim. Bruna me defendendo. Seu Tomás questionando. Tia Berta exigindo explicações. E Vanessa com aquela voz adocicada e venenosa. Estão vendo? Ela fica assim, dramática. Nos faz passar vergonha na frente de todos. Cheguei ao meu quarto, fechei a porta. E só então, só ali, na privacidade da minha dor, eu me permiti chorar. Não de tristeza, de raiva, porque haviam me humilhado na minha própria casa, na frente da minha família, usando minha dor como arma, pintando-me como uma louca, como um fardo, como um estorvo do qual era preciso se livrar. Mas enquanto as lágrimas rolavam, enquanto eu abraçava o travesseiro que ainda cheirava a Alberto, fiz uma promessa. Esta humilhação seria a última, porque o jogo estava apenas começando, e eu sempre fui uma jogadora melhor do que Rodrigo imaginava. Parte 9. A grande confrontação. Justiça poética. A história continua diretamente. Na manhã seguinte, Bruna apareceu na minha porta às 8 da manhã. Bati no vidro do carro dela antes que ela descesse. Entrei rápido. Dirige, para longe daqui. Ela não perguntou nada. Arrancou. Rodrigo e Vanessa ainda dormiam, ou pelo menos parecia. Eu já não confiava em nada que acontecia dentro daquela casa. Fomos a um café em Pinheiros, um pequeno, escondido, onde ninguém nos conhecia. Bruna pediu 2 cafés expressos e um prato de pão de queijo que nenhuma de nós tocou. Tia, ontem à noite foi um pesadelo. Eu sei. Depois que você saiu, tentei confrontá-los com mais força. Rodrigo ficou agressivo. Vanessa começou a chorar, fazendo-se de vítima. Disse que só queriam o melhor para você. E os outros? O seu Tomás não acreditou numa palavra deles. Sua irmã Berta está confusa. Diz que Rodrigo sempre foi complicado, mas que nunca o imaginou capaz de algo assim. Tomei um gole de café. Amargo. Perfeito. Você investigou as dívidas da Vanessa? Bruna pegou seu tablet. Mostrou-me uma planilha. 3 cartões de crédito. Total, 120 mil reais. Taxa de juros média, 48% ao ano. Está há 6 meses sem pagar o mínimo. Já foi processada por 2 bancos. E o Rodrigo? A plataforma de apostas o colocou no Serasa. Ele deve 50 mil, mais os juros de mora. Já passa de 65 mil. Fiz os cálculos mentais. Quase 200 mil reais em dívidas. Por isso a urgência. Por isso o plano de vender tudo rápido. Tem mais, tia. Investiguei o Dr. Meirelles, o do diagnóstico falso. E? Foi expulso do Conselho de Medicina há 2 anos. Má conduta. Vendia atestados médicos falsos para a aposentadoria por invalidez. Rodrigo pagou 5 mil reais por aquele papel. 5 mil reais. Para me declarar demente. Para roubar minha liberdade, minha dignidade, minha vida. Tia, temos evidências suficientes para colocar o Rodrigo na cadeia. E a Vanessa também. Eu sei. Então, por que estamos esperando? Olhei pela janela do café. A cidade acordava. Pessoas indo para o trabalho, crianças a caminho da escola, vendedores preparando suas barracas. Vida normal. Algo que eu não tinha desde que Alberto morreu. Porque quero que eles caiam mais feio, Bruna. Quero que sintam o que eu senti. O medo, a impotência, a traição. Tia, preciso da sua ajuda,
mas tem que ser nos meus termos. Bruna fechou o tablet. Olhou-me direto nos olhos. Do que você precisa? Durante a hora seguinte, traçamos o plano. Bruna contataria o tabelião Medeiros, o que fez o testamento de Alberto. Informaria a ele sobre a tentativa de falsificação. Prepararia documentos legais preventivos. Investigaria mais a fundo as finanças de Rodrigo e Vanessa. Cada dívida, cada credor, cada transação suspeita. Enquanto isso, eu faria algo que nunca havia feito: aprender a usar tecnologia. Preciso instalar câmeras na casa, eu disse a Bruna. Pequenas. Que não deem para ver, na sala, na cozinha, no corredor. Tia, isso é fácil. Existem câmeras que parecem detectores de fumaça, relógios, tomadas. Consigo hoje mesmo. E como eu as controlo? Vou te ensinar. Você tem um celular, certo? Tirei meu telefone. Um modelo básico que Alberto me deu há 3 anos. Tia, você precisa de um melhor. Um com internet, com aplicativos. Não sei usar essas coisas. Vai aprender. E eu aprendi. Naquela mesma tarde, Bruna me levou para comprar um smartphone novo. Ensinou-me como baixar aplicativos, como me conectar ao Wi-Fi, como checar as câmeras em tempo real. Eu me sentia desajeitada. Meus dedos não obedeciam. Eu errava o tempo todo. Devagar, tia. Ninguém nasce sabendo. Praticamos por 3 horas em seu escritório. No final, eu já podia ver as câmeras pelo meu celular. 4 câmeras estrategicamente posicionadas. Uma na sala, escondida num quadro. Uma na cozinha, dentro de um relógio de parede. Uma no corredor que dava para os quartos, camuflada num detector de fumaça. Uma no escritório de Alberto, dentro de uma luminária. Elas gravam automaticamente quando detectam movimento, explicou Bruna. Tudo fica salvo na nuvem. Mesmo que destruam as câmeras, as gravações estão seguras. E eles não podem apagá-las? Não. Só você tem acesso com sua senha. Perfeito. Naquela noite voltei para casa às 7. Rodrigo estava na sala vendo televisão. Onde você estava, mãe? Vanessa preparou comida. Fui ao médico. Ao médico? Que médico? Um check-up. Sabe, coisas da idade. Eu disse isso com aquela voz de idosa frágil que eles esperavam ouvir. Funcionou. Rodrigo voltou sua atenção para a televisão. Que bom que está se cuidando. Deveria ir mais vezes. Sim, meu filho. Você tem razão. Subi para o meu quarto. Tranquei a porta. Abri o aplicativo no meu celular novo. As 4 câmeras estavam ativas. Eu podia ver a sala onde Rodrigo continuava vendo televisão. A cozinha, onde Vanessa preparava algo que cheirava a queimado. O corredor, vazio. O escritório de Alberto, intacto. Esperei. Às 9 da noite, Rodrigo bateu à minha porta. Mãe, está acordada? Sim, meu filho. Posso entrar? Entre. Ele entrou com um envelope na mão. Olha, preciso que você assine estes papéis. Que papéis? São do plano de saúde, para atualizar sua apólice. Nada importante. Peguei o envelope. Abri devagar, como se minhas mãos tremessem pela idade. Dentro havia 3 documentos. Nenhum era do plano de saúde. Eram procurações, para dar a ele controle total sobre minhas contas bancárias, minhas propriedades, minhas decisões médicas. Rodrigo, isto não é do plano de saúde. Claro que é, mãe, olhe bem. Diz procuração pública. Ah, mãe, é a mesma coisa. É parte do trâmite do plano. Mentira atrás de mentira, atrás de mentira. Preciso ler com calma. Para quê? É só linguagem jurídica chata. Só assina aqui, aqui e aqui. Não vou assinar nada sem ler. Seu rosto se endureceu. Mãe, não comece com sua teimosia. Não é teimosia, é prudência. Olha, se você não confia em mim, diga de uma vez. Eu não disse isso. Mas pensa, sempre pensou. Eu nunca fui suficiente para você. Lá vinha a chantagem emocional. Rodrigo, você é meu filho. Eu te amo, mas não vou assinar papéis que não entendo. São do plano de saúde? Então posso lê-los amanhã com calma e assino depois de amanhã.
Eu preciso deles hoje. O prazo vence amanhã. Então vai vencer. Ele ficou parado ali, respirando forte, com os punhos cerrados. Por um momento, temi que ele me batesse, mas ele se controlou. Sabe de uma coisa, mãe? Faça o que quiser. Você sempre faz o que quer de qualquer maneira. Saiu batendo a porta. A câmera do corredor capturou tudo, descendo as escadas furioso. Entrando na sala onde Vanessa o esperava. Ela assinou? Perguntou ela. Não. A velha desconfiada não assinou. Você disse o negócio do plano? Sim, mas ela não engoliu. Droga, Rodrigo. Precisamos dessas assinaturas. Eu sei, mas não posso forçá-la. Ela ficaria mais desconfiada. Vanessa roeu uma unha perfeitamente feita. Então temos que acelerar o plano B. Que plano B? O do psicólogo, que a declare incapaz. Assim conseguimos a tutela legal sem a assinatura dela. Isso leva tempo. Nem tanto. O Dr. Meirelles disse que em 2 semanas pode ter os papéis, mas precisamos de evidência da deterioração mental dela. Que tipo de evidência? Vanessa sorriu. Aquele sorriso de serpente que eu já conhecia bem. Deixa comigo. Do meu quarto, com o celular na mão, eu vi tudo. Ouvi tudo. E gravei tudo. No dia seguinte, seu Tomás veio me visitar. Marquei com ele no depósito, não em casa. Clara? O que está acontecendo? Ontem à noite seu filho me ligou perguntando pelos livros contábeis do negócio. O que você disse a ele? Que você é a sócia majoritária e que sem sua autorização eu não dou nada. Ele ficou bravo. Muito bravo. Obrigada, Tomás. Preciso que continue assim. Não dê a ele absolutamente nada. Você vai me contar o que está acontecendo? Respirei fundo e contei tudo. Os roubos, as notas falsas, as dívidas, o plano para me declarar senil, para me trancar num asilo, para ficar com tudo. Seu Tomás empalideceu enquanto ouvia. Quando terminei, ele bateu na mesa com o punho. Esse maldito desgraçado. Alberto deve estar se revirando no túmulo. Por isso ele não pode saber de nada, Tomás. Preciso que você haja normalmente, como se não soubesse de nada. Por que não o denunciamos já? Porque quero mais evidências. Quero que ele caia tão feio que não consiga se levantar nunca mais. Tomás me olhou com respeito renovado. Alberto sempre dizia que você era a mais forte dos dois. Agora eu entendo por quê. Você vai me ajudar? Até o fim, Clara. Até o maldito fim. Aquela semana foi uma obra-prima de atuação. Eu, me fazendo de idosa confusa. Rodrigo e Vanessa, achando que estavam ganhando. E as câmeras gravando cada segundo. Gravaram Vanessa escondendo meus óculos para que eu não encontrasse as coisas. Gravaram Rodrigo mudando o controle remoto de lugar e depois me perguntando onde eu o havia colocado. Gravaram Vanessa ligando o fogão em fogo baixo às 2 da manhã, deixando-o aceso para depois descobri-lo pela manhã e dizer que eu o havia deixado assim. Pequenas crueldades projetadas para construir a narrativa deles, para me fazer parecer senil, para justificar o confinamento, mas cada uma delas ficou documentada, com data, hora e evidência clara de manipulação. Enquanto isso, Bruna trabalhava em silêncio. Conseguiu cópias autenticadas do testamento verdadeiro de Alberto. Alertou o tabelião Medeiros sobre a tentativa de falsificação. Preparou uma queixa-crime por fraude, falsificação e abuso de confiança. Contatou os credores de Vanessa para confirmar as dívidas. Encontrou o gerente da plataforma de apostas disposto a testemunhar sobre as perdas de Rodrigo. Cada peça do quebra-cabeça se encaixando. E eu, enquanto isso, continuava sendo a velha boba que não percebia nada. Uma tarde, enquanto preparava café, ouvi Vanessa falar ao telefone no jardim. A câmera a pegou perfeitamente. Sim, Dr. Meirelles, precisamos do laudo para a próxima semana. Não, sem problemas com o pagamento. Depositamos os R$ 5.000 como combinado. Perfeito. Que diga deterioração cognitiva severa, não só leve. Precisamos que pareça urgente.
Sim, sim, já temos evidência de comportamento errático. Excelente. Nos vemos na sexta. Ela desligou e sorriu, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Não sabia que tinha acabado de assinar sua sentença. Porque a sexta-feira que ela tanto esperava seria o dia em que todo o seu mundo desmoronaria. Na segunda-feira de manhã, desci para tomar café de roupão, com o cabelo despenteado, sem me pentear, arrastando os chinelos. Vanessa estava na cozinha, maquiando-se em frente ao espelhinho que havia pendurado ao lado da geladeira. Bom dia, sogra. Bom dia, minha filha. Já tomou café? Sim, há 1 hora. Quer que eu prepare algo? Não, obrigada. Já comi. Vanessa se virou para mim, semicerrando os olhos. Já comeu? Sogra, são apenas 8 da manhã. A senhora acabou de descer. Sério? Ah, que boba. Me confundi. Registrei a faísca de satisfação em seu olhar. Não se preocupe. Acontece com todas nós. Não com todas. Apenas com as que estão sendo manipuladas para parecerem senes. Servi café. Deixei uma xícara cair acidentalmente. Ela se quebrou em pedaços no chão. Ah, não, desculpe, desculpe. Sogrinha, cuidado. Não se abaixe. Pode se cortar. Eu limpo. Vanessa pegou o celular enquanto varria os cacos. Eu a vi tirar fotos dos fragmentos no chão, evidência da minha falta de jeito. Que previsível. Na terça, durante o almoço, perguntei 3 vezes que dia era. Sogra, eu já disse. É terça-feira. Terça? Pensei que era segunda. Não, é terça. A senhora me perguntou isso há 10 minutos. Perguntei? Não me lembro. Rodrigo e Vanessa trocaram olhares significativos. Naquela noite, ouvi-os falar no quarto. As câmeras não chegavam lá, mas eu havia deixado meu celular novo gravando áudio, escondido no banheiro que compartilhávamos. Bruna havia me ensinado o truque. Ela está piorando rápido, disse Vanessa. Eu sei. Hoje ela quebrou uma xícara. Ontem deixou a torneira da pia aberta por meia hora. Isso era mentira. Mas deixei que acreditassem no que quisessem. O Dr. Meirelles vem na sexta, vai avaliá-la oficialmente. E então teremos o laudo. Quanto tempo depois podemos solicitar a tutela? O advogado disse que em 2 semanas temos a audiência. E com o laudo médico, mais as declarações de comportamento errático, é quase certo que conseguimos. E ela pode brigar? Pode tentar. Mas se for declarada incapaz, a palavra dela não vale. Nós seremos seus tutores legais. Podemos fazer o que quisermos. Vender o prédio. Liquidar o negócio. Ficar com tudo. E ela num asilo bonito, bem cuidada, sem incomodar. Risadas. Risadas sobre meu futuro confinamento. Sobre roubarem minha liberdade, sobre destruírem tudo o que Alberto e eu construímos. Apertei o celular entre as mãos, contendo a raiva. Ainda não. Ainda não. Na quarta-feira, fiz algo que nunca pensei que faria. Eu me joguei no chão da sala, de propósito, calculadamente. Gritei como se tivesse caído. Rodrigo veio correndo da cozinha. Mãe, o que aconteceu? Eu escorreguei, não sei como. Machucou alguma coisa? Não, acho que não. Ele me ajudou a levantar. Fingi que estava com dificuldade. Mãe, você tem que ter mais cuidado. Desculpe, meu filho. O que você estava fazendo? Eu ia... Fiz uma pausa. Olhei ao redor, como se estivesse confusa. Não me lembro. Vi o brilho em seus olhos. Satisfação, horror. Uma mistura dos dois. Tudo bem, mãe. Vem, senta. Vou te trazer água. Naquela noite jantamos em silêncio. Vanessa me observava como uma cientista estudando um espécime. Sogra, como se sente? Bem, minha filha. Por quê? Por causa da queda de hoje. Que queda? A desta tarde, na sala. Eu caí? Rodrigo largou o garfo no prato. Mãe, você não se lembra que caiu? Ah, sim, já me lembrei. Desculpe, mas não soou convincente. Fiz de propósito. Porque queria que pensassem que minha mente realmente estava falhando. Que era real, que estavam ganhando.
A quinta-feira foi o dia mais difícil, porque tive que dizer algo imperdoável. Desci para tomar café. Rodrigo estava à mesa, mexendo no celular. Olhei para ele. Semicerrei os olhos. Quem é você? Ele congelou. O quê? Quem é você? Por que está na minha casa? Mãe, sou eu. Rodrigo. Seu filho. Rodrigo? Não, não. Rodrigo é um menino. Você é um homem. Ele se levantou da cadeira, pálido. Mãe, você está brincando, certo? Manti o olhar vazio, distante. Eu não te conheço. Eu sou seu filho. Não grite. Você me assusta. Vanessa veio correndo de cima. O que está acontecendo? Ela não me reconhece. Disse que não sabe quem eu sou. Vanessa olhou direto nos meus olhos, e eu sustentei a atuação. Olhar perdido, confusão, medo. Sogra, é o Rodrigo. Seu filho. Não o reconhece? Meu filho? Meu filho é pequeno. Tem 7 anos. Rodrigo se deixou cair na cadeira, com as mãos na cabeça. Meu Deus, ela está pior do que eu pensava. Foi a atuação mais difícil da minha vida, porque tive que ver a dor em seu rosto e não desmoronar. Tive que fingir que não reconhecia o menino que pari, a quem amamentei, de quem cuidei quando teve catapora e não dormi por 3 noites seguidas. Mas eu fiz, porque precisava que acreditassem, completamente, sem dúvidas. Esperei 5 minutos, então pisquei, como se saísse de uma névoa. Rodrigo? Mãe, já me reconhece? Claro que sim, meu filho. Por que eu não te reconheceria? Porque há um momento você disse... O que eu disse? Que não sabia quem eu era. Não diga bobagens. Você é meu filho. Ele trocou olhares com Vanessa. Mãe, você está se sentindo bem? Sim, perfeitamente. Por que todo mundo me pergunta isso? Por nada. Por nada. Naquela tarde, enquanto eles achavam que eu dormia à sesta, ouvi-os ligar para o Dr. Meirelles. Doutor, precisamos adiantar a consulta. É urgente. Esta manhã ela não me reconheceu. Sim, sério. Pensou que eu era um estranho. Não. Durou uns minutos e depois voltou à normalidade. Mas não se lembrava do episódio. O senhor pode vir amanhã em vez de sexta? Perfeito. Às 3 da tarde. Esperamos o senhor aqui. Ele desligou. Imediatamente liguei para a Bruna do meu celular novo. Eles adiantaram a visita do médico falso. Amanhã às 3. Quer que eu vá? Não. Mas preciso que tenha tudo pronto, por via das dúvidas. Tudo? Os documentos, as queixas, as evidências, tudo. Tia, tem certeza? Podemos pará-los amanhã mesmo. Ainda não. Quero o laudo falso nas minhas mãos. É a peça final. É arriscado. Eu sei, mas confie em mim. Houve silêncio do outro lado. Está bem, tia, mas eu estarei do lado de fora da sua casa, no meu carro. Qualquer coisa, me liga e eu entro. Combinado. A sexta-feira chegou nublada. Céu cinzento, ar frio, ameaça de chuva. Como se o clima soubesse que algo importante estava para acontecer. Vesti-me com especial cuidado. Um suéter velho de Alberto que ainda guardava seu cheiro. Calças confortáveis, o cabelo preso sem muito cuidado. A imagem perfeita de uma idosa descuidada. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Vanessa abriu a porta com um sorriso enorme. Doutor Meirelles, que prazer. Entre, entre. Era um homem baixo, robusto, com óculos grossos e uma maleta de couro gasta. Não inspirava confiança. Inspirava pena. Dona Clara, muito prazer. Sou o Dr. Meirelles. Ele estendeu a mão. Apertei-a fracamente. Doutor? Estou doente? Não, não. Só vim lhe fazer umas perguntas. Uma avaliação de rotina. Por quê? Rodrigo interveio. Porque queremos ter certeza de que você está bem, mãe. Só isso. Ah, bom. Sentamos na sala. O médico abriu sua maleta. Tirou formulários, um tablet, um medidor de pressão. Bem, dona Clara.
Vou lhe fazer algumas perguntas simples. De acordo? De acordo. Que dia é hoje? Fiz uma pausa longa. Quinta? Não, dona. É sexta-feira. Ah, sim. Sexta. Em que mês estamos? Em... Olhei para Rodrigo como se buscasse ajuda. Não a ajude, por favor, disse o médico. Novembro, respondi finalmente. Correto. E em que ano? 2025. Nota: ajustado para o ano atual da interação original. Muito bem. Agora, pode me dizer seu endereço completo? Eu disse. Corretamente. O nome do seu esposo? Alberto Contreras. Onde ele está agora? Baixei o olhar. Morreu. Quando? Há pouco tempo. Pode ser mais específica? Há 2 semanas, acho. Foi há 3. Mas eu precisava que pensassem que eu não tinha certeza. O médico tomou notas. Continuou com perguntas de memória, de orientação, de cálculo. Errei algumas deliberadamente. Acertei outras para manter a credibilidade. O equilíbrio perfeito entre lucidez e confusão. Agora, dona, vou lhe dizer 3 palavras. Quero que as memorize. Mais tarde vou perguntar quais eram. Pronta? Sim. Casa, janela, cachorro. Casa, janela, cachorro. Perfeito. Ele seguiu com outros testes. Desenhar um relógio. Eu o fiz errado, colocando os números fora do círculo. Subtrair 7 de 100, sucessivamente. Eu me confundi no terceiro número. Nomear animais em 1 minuto. Só mencionei 6. Tudo calculado, tudo medido. Finalmente, depois de 40 minutos, ele fechou sua pasta. Bem, dona Clara, uma última pergunta. Lembra-se das 3 palavras que lhe disse no início? Fingi pensar. Casa. Sim. E janela. Correto. E a terceira? Silêncio. Olhei para o teto. Para a janela. Para minhas mãos. Não me lembro. Está bem, não se preocupe. O médico se levantou. Falou com Rodrigo e Vanessa em voz baixa, mas alta o suficiente para que eu ouvisse. A deterioração é evidente. Desorientação temporal, falhas na memória recente, dificuldade com tarefas de cálculo. Recomendo supervisão constante. Quão grave é, doutor? Perguntou Vanessa com falsa preocupação. O suficiente para considerar cuidado especializado. Vou emitir o laudo médico recomendando a tutela legal. Quando podemos tê-lo? Envio por e-mail esta noite, e o original autenticado chega por motoboy amanhã. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Eles o pagaram em dinheiro. Vi as notas mudarem de mãos. 5.000 hars, o preço da minha liberdade, segundo eles. O preço da destruição deles, segundo eu. Quando o médico foi embora, Vanessa sentou-se ao meu lado. Sogrinha, como se sente? Bem. Por que esse senhor veio? Por nada, sogra. Só um check-up. Ah, Rodrigo estava na cozinha, falando ao telefone com alguém. Sim, já temos o laudo médico. Amanhã teremos o físico. Então podemos entrar com o pedido de tutela na próxima semana. Excelente. Obrigado, doutor. Ele desligou o telefone. Virou-se para ver Vanessa. E eles sorriram, como 2 hienas olhando para sua presa ferida, sem saber que a presa estava há 3 semanas preparando a armadilha, e que eles estavam prestes a cair nela, porque na segunda-feira seria o dia em que todo o mundo deles desmoronaria, e eu estaria lá para ver. Com um sorriso. No sábado de manhã, Rodrigo entrou no meu quarto sem bater. Eu estava sentada na cama, olhando pela janela. Mãe, precisamos conversar. O que foi, meu filho? Ele se sentou ao meu lado. Pegou minha mão, gesto carinhoso. Falso. Olha, Vanessa e eu estivemos pensando. Esta casa é muito grande para você. Você tem dificuldade em mantê-la. E depois do que o médico viu ontem... Que médico? O que veio te examinar? Ah, sim. O que ele disse?
Que você precisa de ajuda, mãe. Cuidado especializado. Estou doente? Não é isso. É que, na sua idade, é normal precisar de apoio. Na minha idade, 67 anos, como se eu fosse uma relíquia. Por isso encontramos um lugar perfeito para você. Uma residência em Santo Amaro. Tem jardins, atividades, enfermeiras 24 horas. Você vai ficar muito confortável. Você quer me colocar num asilo? Não é um asilo, mãe. É uma residência de luxo. Eu não quero ir. Mãe, não é uma decisão sua. Essa frase, essa maldita frase, não é uma decisão sua. Sobre a minha própria vida. O médico atestou que você precisa de tutela. Vanessa e eu vamos solicitá-la na próxima semana. E assim que a tivermos, vamos tomar as decisões que forem melhores para você. Rodrigo, eu sou sua mãe. Você não pode fazer isso. Posso e vou fazer. É para o seu bem. Não é para o meu bem. É pelo meu dinheiro. Ele se levantou bruscamente. Está vendo? Aí está de novo. Sua paranoia. Suas acusações sem sentido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei do dinheiro que você roubou do depósito. Ele empalideceu. Só por um segundo. Mas eu vi. Não sei do que você está falando. Dos 80.000 rallies em mercadoria que você vendeu. Das notas falsas. Das reuniões com imobiliárias para vender o prédio. Silêncio absoluto. Seus olhos escureceram. Quem te disse isso? Ninguém precisou me dizer. Eu sei. Você está louca. O médico tinha razão. Você está inventando coisas. O Estevão também está louco? Também está inventando os vídeos de segurança onde você aparece carregando mercadoria às 11 da noite? A cor sumiu do rosto dele. Eu tinha permissão do papai para mover mercadoria. Seu pai está morto, Rodrigo. Mas mesmo que estivesse vivo, jamais teria te dado permissão de doar tecidos que valem 2.000 reais por 500 reais. Eu precisava de dinheiro para pagar suas apostas, seus 50.000 em dívidas de cassino online. Como você sabe? E os 120.000 que a Vanessa deve em cartões de crédito. Ele ficou calado, encurralado. Mãe, Deixa eu te explicar. Não há nada para explicar. Vocês planejaram tudo. Roubar a mercadoria, vender o prédio, me declarar senil, me trancar, ficar com tudo. Nós precisamos do dinheiro. Então trabalhem. Meu grito ressoou pela casa. Vanessa apareceu na porta. O que está acontecendo aqui? Eu contei tudo, amor. Ela sabe de tudo. Vanessa olhou para mim, já não com pena, com ódio puro. E o que a senhora vai fazer, sogra? Ligar para a polícia? Denunciar seu próprio filho? Se for necessário. Ela soltou uma gargalhada seca. Não vai. Mães como a senhora nunca fazem isso. Sempre perdoam, sempre justificam. É meu filhinho, coitadinho, teve uma fase ruim. Você não me conhece. Claro que conheço. Conheço perfeitamente. É uma velha fraca que não consegue largar o filho. Por isso vai assinar o que dissermos. Por isso vai quietinha para a residência. Porque não tem coragem para fazer mais nada. Levantei-me da cama. Caminhei em direção a ela. Devagar. Com toda a dignidade que consegui reunir. Você tem razão em algo, Vanessa. Eu sou mãe. E por muito tempo, isso me tornou fraca. Me tornou cega. Viu? Ela admite. Mas também sou a mulher que construiu um negócio do zero. Que levantou um império com as mãos cheias de calos. Que sobreviveu 40 anos num mercado brutal. E essa mulher não se deixa roubar por um par de parasitas. Vanessa deu um passo em minha direção. Ameaçadora. Cuidado com suas palavras, velha. Ou o quê? Vai me bater? Bate. As câmeras estão gravando. Ela congelou. Que câmeras? As 4 câmeras escondidas nesta casa, que gravaram cada mentira, cada manipulação, cada tentativa de me fazer parecer senil durante 3 semanas. Rodrigo entrou em pânico. Mãe, não tem câmeras. Você está inventando.
Tirei meu celular do bolso do suéter. Abri o aplicativo. Mostrei a tela para eles. 4 vídeos ao vivo. Sala, cozinha, corredor, escritório. E no canto superior, o contador. 487 vídeos salvos. Meu Deus! Sussurrou Rodrigo. Tudo está documentado. Vanessa mexendo nos meus óculos. Você mudando o controle remoto. Vanessa deixando o fogão aceso de propósito. As conversas de vocês sobre o projeto Fernando de Noronha. O pagamento ao Dr. Meirelles. Tudo. Vanessa arrancou o celular da minha mão. Isso pode ser apagado. Está na nuvem. Mesmo que você destrua o celular, as cópias estão seguras. Com minha sobrinha Bruna. Com o tabelião Medeiros. Com o seu Tomás. Mentira. Liga para ela. Pergunta. Rodrigo se deixou cair na cadeira, com a cabeça entre as mãos. Estamos ferrados. Ainda podemos consertar isso, disse Vanessa. Podemos negociar. Negociar o quê? Perguntei. Nós vamos embora. Agora mesmo. Desaparecemos. E você não apresenta queixa. Em troca de quê? De que Rodrigo continue sendo seu filho. De que você não o coloque na cadeia. Chantagem emocional. Até o último segundo. Rodrigo deixou de ser meu filho quando decidiu me trair. Eu sou seu sangue, ele gritou, levantando-se. Você não pode fazer isso comigo. Você fez isso comigo primeiro. Eu te dei anos da minha vida. Você me deu dívidas, mentiras, traição. Mãe, por favor. Ele se ajoelhou na minha frente. Lágrimas reais, desta vez. Me perdoa. Me perdoa. Foi ideia da Vanessa. Ela me convenceu. Eu não queria. Não coloque a culpa nela. Foi você quem roubou a mercadoria. Você quem falsificou minha assinatura. Você quem me chamou de velha estorvo nas suas mensagens. Eu estava com raiva. Não pensei. Você pensou. E sentiu. E agora vai enfrentar as consequências. A campainha tocou. Vanessa correu para a janela. Tem 2 viaturas da polícia lá fora. Eu as chamei há 1 hora, disse tranquilamente. Você não pode fazer isso. Posso, e estou fazendo. Rodrigo se agarrou às minhas pernas. Mãe, não. Por favor, eu te suplico. Não me coloque na cadeia. O papai não ia querer isso. Essa foi a gota d'água. Abaixei-me. Olhei-o nos olhos. Seu pai morreu acreditando que você era um bom homem. Morreu sem saber que o filho dele era um ladrão, um mentiroso, um traidor. E sabe o que é mais triste, Rodrigo? Que isso foi uma bênção. Porque se ele tivesse vivido para ver isso, teria partido o coração dele. Mãe, mas eu vi, eu vivi. E não vou deixar que você continue cuspindo na memória dele. A campainha tocou de novo. Mais insistente. Desci para abrir. 2 policiais. Uma mulher e um homem. Jovens, sérios. Dona Clara Contreras? Sou eu. Trazemos um mandado de prisão contra Rodrigo Contreras Sanches e Vanessa Ruiz de Contreras. Fraude, falsificação de documentos e apropriação indébita. Estão lá em cima. No meu quarto. Eu os guiei escada acima. Rodrigo continuava ajoelhado no chão, chorando. Vanessa estava junto à janela, procurando uma saída que não existia. Rodrigo Contreras, Vanessa Ruiz, vocês estão presos. Isso é um erro, gritou Vanessa. Essa velha louca está armando para nós. A policial olhou para ela com frieza. Temos evidências sólidas, vídeos, documentos, testemunhos. Não é uma armação, é justiça. Colocaram as algemas neles. Rodrigo me olhou uma última vez. Mãe, você vai mesmo fazer isso? Você já fez, meu filho. Eu só estou terminando o que você começou. Eles os levaram. Os 2. Descendo as escadas da casa onde suas mentiras cresceram. Saindo pela porta que Alberto e eu cruzamos 1000 vezes com esperança. Entrando nas viaturas enquanto os vizinhos olhavam. E eu fiquei ali, parada na entrada, vendo como levavam meu único filho. Não chorei. Ainda não.
porque a dor viria depois. Mas naquele momento, eu só senti algo que não sentia há semanas: paz. Bruna chegou correndo 10 minutos depois. Tia, você está bem? Sim, minha filha. Estou bem. Eles serão processados esta tarde. Temos tudo pronto. A evidência é sólida. Quanto tempo? Rodrigo pode pegar de 6 meses a 2 anos por fraude. Vanessa, o mesmo. Mais os processos civis dos credores. E o Dr. Meirelles já está sendo investigado pelo Conselho de Medicina. E o negócio? A salvo. O seu Tomás transferiu tudo para uma sociedade protegida em seu nome. Rodrigo não pode tocar em nada. E a casa? Também protegida. Troquei as fechaduras esta manhã. Aqui estão as chaves novas. Peguei as chaves, pesadas, frias, minhas. Obrigada, Bruna. Não, tia, obrigada a você, por ser tão corajosa. Não me sinto corajosa. Mas você é. Naquela noite, sentei-me no escritório de Alberto, na cadeira dele, olhando seus livros, suas amostras de tecido, suas fotografias. Encontrei uma carta, escondida em seu diário, com meu nome. A letra de Alberto, trêmula, mas clara. Abri com mãos trêmulas. Minha Clarinha querida, se você está lendo isto, é porque eu já me fui. E se encontrou esta carta, é porque precisa dela. Eu conhecia nosso filho melhor do que você pensa. Sei que ele é fraco, sei que é egoísta, sei que ele não tem o que é preciso para cuidar do que construímos. Por isso deixei cláusulas no testamento. Se Rodrigo te trair, se tentar tirar o que é seu, ele perde automaticamente sua herança. Tudo fica para você. E se você está lendo isto, provavelmente já aconteceu. Provavelmente ele te traiu. Perdoe-me por não ter sido mais duro com ele, por tê-lo mimado tanto. Pensei que o amor o mudaria. Mas alguns filhos nascem para partir corações. Não se sinta culpada por não defendê-lo. Não se sinta culpada por escolher a si mesma. Você merece. Você é a mulher mais forte que conheço. E sei que você vai ficar bem. Sempre te amarei. Alberto. As lágrimas que não derramei durante a prisão saíram agora, em torrentes. Em soluços, chorei por Alberto, pelo filho que perdemos, pelos anos de esforço desperdiçados, pela família que poderia ter sido e nunca foi. Mas também chorei de alívio, porque eu não precisava mais fingir, não precisava mais suportar, não precisava mais ser fraca. Eu estava livre, finalmente, dolorosamente, mas livre. E essa liberdade valia cada lágrima derramada. 3 meses depois. A vida tem um jeito curioso de seguir em frente, mesmo quando você acha que tudo acabou. Rodrigo foi sentenciado a 8 meses de prisão por fraude e falsificação de documentos. Vanessa pegou 6 meses. Ambos, além disso, enfrentavam processos civis de seus credores por quase R$200 mil. O Dr. Meirelles perdeu definitivamente seu registro médico e enfrentava acusações criminais por falsificação de laudos. Eu recuperei cada centavo roubado do depósito. Seu Tomás e Estevão me ajudaram a rastrear cada peça vendida ilegalmente. Algumas recuperamos, outras demos como perdidas. Mas o negócio sobreviveu. Mais que isso. Floresceu. Numa terça-feira de manhã, em fevereiro, abri as portas da Escola de Ofícios Têxteis Alberto Contreras, um espaço no térreo do prédio do depósito. Salas amplas, máquinas de costura industriais, bastidores de bordado, mesas de corte e 25 jovens de 18 a 30 anos, a maioria mulheres, algumas mães solteiras, outros rapazes de bairros difíceis, todos com a mesma vontade de aprender um ofício digno. Bom dia, disse em frente a todos, com o coração batendo forte. Meu nome é Clara Contreras e, junto com meu esposo Alberto, construímos este negócio há 40 anos, do zero. Hoje vamos ensinar a vocês tudo o que sabemos. Ensinamos a reconhecer tecidos, a calcular custos, a gerenciar estoques, a costurar, a bordar, a desenhar.
Mas, acima de tudo, ensinamos a se valorizarem, a não se deixarem pisar, a construir com suas próprias mãos. Seu Tomás se tornou sócio oficial. O filho mais novo dele, David, um estilista recém-formado com ideias frescas e talento genuíno, juntou-se também. Entre os três, modernizamos o negócio sem perder sua essência. Criamos um site, redes sociais, catálogos digitais. As vendas aumentaram 30% em 2 meses. Alberto estaria orgulhoso. Uma tarde, enquanto revisava números no escritório, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Clara Contreras? Sou eu. Falo da penitenciária de Tremembé. Seu filho, Rodrigo Contreras, solicita uma visita familiar. Meu coração parou por 1 segundo. Quando? Neste sábado, às 10 da manhã. A senhora aceita a visita? Fechei os olhos, respirei fundo. Sim, aceito. O sábado amanheceu ensolarado, frio, mas com aquele sol de inverno que aquece apenas o suficiente. Vesti-me com cuidado, um suéter cor creme, calça jeans, o colar de prata que Alberto me deu em nosso 25º aniversário. Bruna se ofereceu para me acompanhar. Eu disse que não. Isso era algo que eu tinha que fazer sozinha. O presídio era em Tremembé, um prédio cinza, cercado de grades, com guardas em cada esquina. Passei por 3 filtros de segurança: revisão de bolsa, detector de metais, revista. Levaram-me a uma sala de visitas, mesas de metal parafusadas no chão, cadeiras de plástico, cheiro de desinfetante misturado com suor. Esperei 15 minutos, então o vi entrar. Rodrigo. Mas não o Rodrigo que eu conhecia. Este homem estava mais magro, pálido, com olheiras profundas e o cabelo mal cuidado. Vestia o uniforme bege de detento. Sentou-se na minha frente. Nos olhamos em silêncio por 1 minuto inteiro. Obrigado por vir, mãe. Como você está? Sobrevivendo. Silêncio outra vez. E a Vanessa? Perguntei. Está na penitenciária feminina da capital. Não tivemos contato. E você? Eu... Sua voz falhou. Eu tenho muito tempo para pensar aqui dentro. E o que você pensou? Que eu fui o filho mais idiota do mundo. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Mãe, não espero que me perdoe. Não espero que esqueça o que eu fiz. Só quero que saiba que eu sinto muito. De verdade, eu sinto. Você sente por ter feito o que fez? Ou sente por ter sido pego? A pergunta o atingiu como um tapa. Sinto. As 2 coisas. Sou honesto. Sinto por ter sido pego, porque agora estou aqui. Mas também, toda noite, eu vejo o rosto do meu pai. E dói. Dói saber que o decepcionei. Que te decepcionei. Seu pai deixou uma carta. Uma carta? Onde dizia que te conhecia, que sabia que você era fraco, que por isso deixou cláusulas no testamento para me proteger de você. Rodrigo fechou os olhos. As lágrimas corriam livremente agora. Ele sempre foi mais inteligente que eu. Sim, ele era. Mãe, sei que não tenho direito de te pedir nada, mas quando eu sair daqui... O quê? Eu posso tentar te compensar de alguma forma? Trabalhar no negócio? Ganhar sua confiança de novo? Olhei para meu filho. Para aquele homem de 42 anos que continuava sendo, em muitos aspectos, um menino assustado. Rodrigo, confiança não se dá de presente. Se conquista, com tempo, com ações, com provas. Eu sei. Quando você sair, se quiser trabalhar, terá que começar de baixo. Nada de escritório, nada de administração. Depósito, carregar peso, limpeza. O que for preciso. Eu farei. O que for. E terá que pagar cada centavo que roubou. Com seu trabalho, sem desculpas. De acordo. E se voltar a me trair, se voltar a mentir para mim, se voltar a tentar me manipular, não haverá segunda chance. Entendido? Entendido. Estendi minha mão sobre a mesa. Ele a pegou. Estava fria.
trêmula, mas estava ali. Não sei se algum dia poderei voltar a confiar em você completamente, Rodrigo, mas posso te dar a oportunidade de tentar. Obrigado, mãe. Obrigado. Não me agradeça. Demonstre. Assenti. Fiquei de pé. Mãe, espera. Sim? Posso te abraçar? Hesitei. Só por um segundo. Então abri os braços. Rodrigo se levantou. Abraçou-me forte, desesperado, como quando era criança e tinha pesadelos. Sinto muito. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Algum dia, meu filho. Algum dia. Eu o soltei. Saí daquela sala sem olhar para trás. Porque se eu olhasse, se o visse chorando ali, sentado sozinho naquela mesa de metal, eu desmoronaria. E eu já havia chorado o suficiente. 2 semanas depois, inauguramos oficialmente a escola de ofícios. Fizemos uma pequena cerimônia. Nada ostensivo. Pão de queijo, café, coxinhas. Vieram os 25 alunos com suas famílias. Seu Tomás e Dona Elisa, Bruna e meus sobrinhos, tia Berta, os Ramires, Estevão e sua família. Gente que me queria de verdade. Dei um discurso curto. Alberto sempre dizia que o verdadeiro sucesso não se mede por quanto você tem, mas por quanto você compartilha. Hoje, ao abrir esta escola em nome dele, estou compartilhando o que ele me ensinou, que o trabalho honesto dignifica, que as mãos que criam valem mais que as mãos que roubam, e que a família verdadeira nem sempre vem do sangue, mas do coração. Aplausos, abraços, lágrimas de alegria. Uma das alunas, Sofia, uma garota de 22 anos com 2 filhos pequenos, aproximou-se de mim depois. Dona Clara, quero que saiba que a senhora salvou minha vida. Eu? Como? Meu marido me deixou há 1 ano. Fiquei sozinha com meus filhos, sem trabalho, sem estudos, pensei em desistir. Mas então vi o anúncio da escola, e agora tenho esperança. Obrigada. Eu a abracei forte. Não me agradeça, minha filha. Agradeça a si mesma. Por ser corajosa. Por não desistir. Naquela noite, sozinha em casa, sentei-me no jardim. Olhei as estrelas. Falei com Alberto. Nós conseguimos, velho. Não como esperávamos. Não com quem esperávamos. Mas conseguimos. O vento soprou suavemente. E juro que ouvi sua voz naquele vento. Eu sempre tive fé em você, Clarinha. Sempre. Sorri, um sorriso real, de paz, de encerramento, de novo começo. 3 anos depois, a Escola de Ofícios Têxteis Alberto Contreras já havia formado 120 alunos. Muitos tinham seus próprios negócios. Outros trabalhavam em casas de moda renomadas. Alguns ficaram conosco, agora como professores das novas gerações. O negócio da família havia triplicado de tamanho. Rodrigo saiu da prisão há 2 anos. Cumpriu sua palavra. Começou no depósito, carregando caixas, limpando, organizando estoques, sem reclamar, sem pedir privilégios, trabalhando 12 horas por dia. Pagou cada centavo de sua dívida. Levou 18 meses, mas ele o fez. Vanessa não voltou com ele. Divorciaram-se enquanto estavam na prisão. Ela foi para Curitiba com sua família. Nunca mais ouvimos falar dela. Rodrigo mora agora num apartamento pequeno em Pinheiros. Vem trabalhar todos os dias. Almoça comigo aos domingos. Não falamos do passado, mas construímos um presente. Devagar, com cuidado, como quem monta um vaso quebrado, sabendo que as rachaduras sempre estarão ali, mas escolhendo de qualquer modo dar uma segunda chance à beleza. Confio nele completamente? Não. Eu o amo? Sim, porque apesar de tudo, ele continua sendo meu filho. Mas agora sou uma mulher diferente, uma mulher que aprendeu a impor limites, a se defender, a não confundir amor com submissão. Uma tarde, enquanto dava aula de bordado para um grupo novo, uma aluna me perguntou: Dona Clara, como a senhora fez para se levantar depois de perder tudo? Deixei a agulha sobre o tecido, olhei para aquelas 15 mulheres jovens que me olhavam com esperança.
Eu não perdi tudo, minha filha. Perdi as ilusões. Perdi a ingenuidade. Perdi a versão de mim que precisava ser amada a qualquer custo. Mas ganhei algo muito mais valioso. Eu ganhei a mim mesma. Silêncio reflexivo. E isso, continuei, ninguém pode tirar de mim, nem a traição, nem o tempo, nem a solidão. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui. Está no que você não permite que tirem de você. Sua dignidade, sua voz, seu direito de se defender. Lágrimas em vários rostos. Nunca, nunca deixem que o medo as torne pequenas. Nunca deixem que o amor as torne cegas. E nunca, nunca permitam que alguém roube sua paz. Aplausos espontâneos. E naquele momento, olhando aqueles rostos cheios de esperança, aqueles olhos brilhantes com sonhos, eu soube que Alberto estaria orgulhoso, não do filho que não pôde ser, mas da mulher que me tornei, a mulher que caiu, que chorou, que se quebrou, mas que se levantou mais forte, mais sábia, mais livre. E essa mulher, essa Clara Contreras de 69 anos, com cabelos brancos e rugas no rosto, mas com fogo no coração, essa mulher já não tinha medo de nada. Porque havia enfrentado o pior e havia sobrevivido. Não apenas sobrevivido, havia florescido. Reflexão final. Há momentos na vida em que você tem que escolher entre ser amada ou ser respeitada. Entre ficar em silêncio ou levantar a voz. Entre proteger quem te machuca ou proteger a si mesma. E eu escolhi. Escolhi minha paz em vez da conveniência deles. Escolhi minha dignidade em vez da ganância deles. Escolhi meu futuro em vez do passado deles. Não foi fácil. Doeu como nenhuma outra coisa doeu. Mas valeu cada lágrima, porque no fim do dia, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que pode sustentar o próprio olhar. Uma mulher que não se vendeu, que não se deixou quebrar, que escolheu viver de cabeça erguida, mesmo que isso significasse caminhar sozinha por um tempo. E se minha história puder inspirar uma única pessoa a se defender, a não permitir o abuso disfarçado de amor, a impor limites mesmo que doa, então cada segundo de dor terá valido a pena. Porque a verdadeira herança que deixamos não são os prédios, nem as contas bancárias, nem as propriedades. É a lição de que merecemos respeito, de que merecemos paz, de que merecemos amor verdadeiro, não migalhas envoltas em culpa. E isso ninguém pode tirar de você. Nunca. Se esta história tocou seu coração, se te lembrou de alguém que você conhece, ou se você mesma viveu algo parecido, deixe seu comentário. Conte-me de onde está me vendo. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe. Curta, inscreva-se e vamos continuar compartilhando histórias de vida que nos lembrem que nunca, nunca é tarde para nos defendermos. Porque a dignidade não tem idade. E o respeito não se implora, exige-se. Obrigada por me acompanhar até o final. Com carinho, Clara Contreras. Fim.